Antena 1 Notícias. Bom dia! Uma reportagem da rede BBC revelou como a Suécia conseguiu estocar os resíduos nucleares acumulados por décadas, de maneira considerada completamente segura. O material está imerso em piscinas de águas claras e iluminadas a cerca de 40 metros de profundidade abaixo da superfície, em contêineres de metal cheios de combustível nuclear usado nos reatores do país, perto da cidade de Oskarshamn, na costa báltica. Essa estrutura é avaliada como mortal porque o conteúdo é altamente radioativo e, ao mesmo tempo, completamente segura abaixo da água, que forma uma barreira contra o vazamento de radiação. Dessa forma, os resíduos podem ser mantidos assim por décadas. A reportagem explica que a radioatividade intensa gera muito calor e esse tipo de material deve ser resfriado por longos períodos antes de ser transferido para qualquer outro tipo de armazenamento. O sistema sueco serve como exemplo para o resto do mundo sobre a questão do que fazer com o lixo radioativo. O problema central não é exatamente a quantidade, porque com cerca de 60 anos de programas nucleares, o estoque de resíduos no Reino Unido chega a alguns milhares de toneladas, além de centenas de milhares de toneladas de resíduos de risco intermediário que também precisam de tratamento especial. O que mais preocupa os profissionais da área é o tempo. Segundo o professor Neil Hyatt, consultor científico dos serviços de resíduos nucleares do Reino Unido, a radioatividade leva muito tempo para decair. Ele explicou que após 1000 anos, cerca de 10% da radioatividade original permanece e o resto decairá lentamente ao longo de 100.000 anos. Mais destaques das agências no podcast Antena 1 Notícias. O presidente da Lukoil, a gigante russa de petróleo e gás, morreu após cair de uma janela de hospital. Segundo as agências de notícias estatais, Ravil Maganov, que se manifestou contra a invasão da Ucrânia pela Rússia, morreu no Hospital Clínico Central na quinta-feira. A empresa confirmou a morte, dizendo apenas que o executivo morreu depois de uma doença grave e não mencionando a queda. Desde janeiro, pelo menos 5 empresários russos teriam se suicidado. O México vai propor a diplomatas das Nações Unidas a criação de um comitê para mediar uma solução para a guerra entre Rússia e Ucrânia. A proposta foi discutida nesta semana entre o presidente Andrés Manuel López Obrador e o embaixador do país na ONU, Juan Ramón. Para fazer parte do comitê foram sugeridos os nomes do secretário-geral Antônio Guterres, do Papa Francisco e do premier da Índia, Narendra Modi. A integridade física da usina nuclear ucraniana de Zaporíjia, ocupada por tropas russas e bombardeada nas últimas semanas, foi danificada, disse o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas, Rafael Grossi. Na quinta-feira, um comboio de quase 20 veículos conseguiu entrar na cidade de Enerhodar, onde fica localizada a instalação. As autoridades da área de saúde da Argentina registraram 3 mortes de uma pneumonia desconhecida. Em coletiva de imprensa, o ministro provincial da Saúde, Luiz Medina Ruiz, informou que a terceira morte de uma paciente de 70 anos ocorreu na província de Tucumã. O Ministério da Saúde está investigando a origem do surto e o vínculo epidemiológico. O primeiro vídeo em alta definição do Titanic foi lançado por uma equipe de documentaristas, informou a OceanGate Expeditions. A empresa pretende retornar ao local do naufrágio anualmente para acompanhar as mudanças nas condições do navio ao longo dos anos. O presidente da companhia, Stockton Rush, disse em uma mensagem enviada à imprensa que os detalhes nas imagens de 8K são surpreendentes. As fotos foram compartilhadas nas redes sociais e, claro, viralizaram. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias com os destaques das principais rádios pelo mundo. Nos Estados Unidos, a Fox News informou que a cantora Madonna postou um vídeo no YouTube onde ela respondeu a perguntas e reconheceu que se arrepende de ter casado 2 vezes. A primeira com o ator Sean Penn e depois com o cineasta Guy Ritchie. As imagens são, na verdade, parte da campanha de divulgação de seu novo álbum, a compilação de remixes Finally Enough Love 50 Number Ones, lançada em 19 de agosto. O material celebra os singles que chegaram ao topo da parada americana da Billboard Dance Club Songs, desde Holiday, de 1983, até I Don't Search I Find, de 2019.
Do Canadá, a rádio CBC informou que a cantora Avril Lavigne recebeu nesta semana uma estrela na calçada da fama de Hollywood. A artista de 37 anos, nascida em Belleville, Ontário, foi homenageada no momento em que seu álbum de estreia, Let Go, completa 20 anos. Graças aos singles Complicated, Skater Boy e I'm With You, a então adolescente de 17 anos se tornou um fenômeno pop em vários países. E de Londres, 2 destaques da rádio BBC. O premiado comediante Dave Chappelle surpreendeu o público inglês com uma aparição inesperada no palco do Hot Water Comedy Club de Liverpool na última quarta-feira para um set não planejado. A casa disse que foi avisada com 2 horas de antecedência de que ele apareceria de surpresa. A estrela norte-americana, que já apareceu em filmes e vários especiais de comédia na Netflix, subiu ao palco um dia antes de iniciar uma curta turnê no Reino Unido com o colega Chris Rock, com um show no M&S Bank Arena de Liverpool. E o outro destaque, o famoso apresentador da rádio, Bill Turnbull, morreu aos 66 anos, confirmaram os representantes do radialista na quinta-feira em Londres. Turnbull apresentou o programa BBC Breakfast por 15 anos na capital inglesa e depois em Salford, e também liderou o Songs of Praise e o game show Think Tank. Segundo a família de Turnbull, Bill será lembrado por muitos como um radialista notável que trouxe calor e humor às casas das pessoas. Em 2018, ele anunciou que havia sido diagnosticado com câncer de próstata. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.